Fala galera, tudo bem? Como que você tá? Olha só, professor Vieira, professor de Química, vou dar Química 1 para vocês ao longo do nosso curso aí. E nesse primeiro momento nós vamos falar aí da evolução dos modelos atômicos. Nós vamos começar aqui na lousa, vem comigo na lousa aqui, falando sobre os filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, que no século V a.C., eles, no pensamento ali filosófico, que dominavam ali os pensamentos, eles ficaram responsáveis ali por falar do que a matéria é formada. A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, os filósofos estavam pensando assim, do que é formado as coisas? Então, a matéria ela é formada por entidades muito pequenas. Então, eles pensaram o seguinte, olha, vamos pegar uma matéria, por exemplo, pegar um pedaço de borracha e vamos dividir, até uma hora que a gente não consegue mais dividir. Esse momento que a gente não consegue mais dividir é a menor parte da matéria, ou seja, é a parte indivisível da matéria. Então, para os filósofos Leucipo e Demócrito, que foram chamados aí de atomistas, por quê? Porque eles inventam a palavra átomo, onde, né, o A é o prefixo de negação, tomo significa parte. Então, para os filósofos gregos Leucipo e Demócrito, átomo significa parte não divisível da matéria. Então, eles passam a ideia, né, de que a matéria é formada por pequenas entidades ali chamadas de átomo. Beleza? Tudo bem? Então, nós começamos a pensar em ter uma ideia do que é a matéria, do que as coisas elas são formadas por átomos. Se você aí em casa está assistindo isso e está pensando assim, mas o átomo, ele é divisível. É isso que a gente vai ver na ideia da evolução dos modelos atômicos. Então, o primeiro modelo científico, ele é um modelo que usa relações experimentais ali para poder comprovar algum fato, diferentemente do campo filosófico, ok? Joãozinho, nós vamos agora ali para a tela para a gente ver um PowerPoint desse resuminho aí inicial da nossa aula, ok? Então vamos lá? A gente vem para cá e a gente vai começar aqui, olha só, vendo a evolução dos modelos atômicos. Então a gente parte de novo aqui do nosso campo filosófico aí, do Leucipo e Demócrito. Então Demócrito aqui, Leucipo, eles que foram os inventores da palavra átomo, né? Então a gente pensa agora aqui num segundo momento na ideia do que as coisas eram formadas. Então olha só, átomo, então significa parte não divisível da matéria. E aí, depois dos filósofos gregos Leucipo e Demócrito, ainda no século V, né, antes de Cristo, veio um outro filósofo chamado Empedocles, que vai, né, criar uma outra teoria para explicar do que é a matéria, do que as coisas são formadas. Ele cria aí a teoria chamada teoria dos 4 elementos. O que seriam essa teoria dos 4 elementos? Os 4 elementos, aqui ó, terra, aqui o ar, a água e o fogo. Esses são os 4 elementos que formam a matéria. Então, para ele, Empedocles, a matéria é formada pelos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Beleza? Então a gente tem ali o primeiro momento, ali dos filósofos gregos, explicando do que a matéria é formada, e num segundo momento a gente tem o Empedocles, um outro filósofo grego, tentando explicar do que a matéria também é formada, ok? E a gente vai perceber que existiu um outro cientista, também ali, um outro filósofo, também ali no século V a.C., que ele vai falar o seguinte, olha, a matéria, ela é formada pelos 4 elementos, mas a combinação desses 4 elementos vai gerar algumas qualidades.
Essas qualidades, né, foram atribuídas com a relação entre terra, ar, água e fogo. Então vamos ver aqui na lousa qual é o significado dado, né, pelo Aristóteles a essa teoria dos 4 elementos, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, a combinação, vamos ver aqui, ó, a combinação da terra com fogo, isso aqui vai dar o seco. A combinação da terra com o frio, aqui com a água, na verdade, né, vai dar o frio para a gente. A combinação da água com o ar vai dar o que a gente chama de úmido. E a combinação do ar com o fogo vai dar o quente. Então, resumidamente, o que a gente tem? Terra e água dá frio. Água e ar dá úmido. E eu acho que a gente consegue até entender isso. Ar e fogo dá quente. E fogo e terra fica seco, tá? Então, essas qualidades, todas essas 4 qualidades atribuídas aí pelo Aristóteles, né, foram inseridas dentro da teoria dos 4 elementos, ok? Então, a gente encerra esse primeiro momento aqui com a ideia de um modelo atômico, um modelo aí grego, não é um modelo científico, mas é a primeira ideia do que a matéria é formada aí por átomos. É isso, a gente vai se ver no próximo vídeo.